É isso aí, então vamos começar, não é, com o nosso quadro Meu Encontro com Cristo. E hoje é com a nossa irmã Gilberlânia. Boa tarde, Gilberlânia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os jovens aqui presentes, a todos os ouvintes da rádio. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse momento para dar um pouco do meu testemunho e para falar desse Deus tão maravilhoso que é presente em nossas vidas. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com esses jovens maravilhosos nessa tarde de domingo aqui na rádio. É isso aí, então vamos começar, não é? Gilberlânia, quando você era criança, qual era a relação da sua família com a religião? Bom, quando eu era criança, a minha família ela era basicamente toda católica. Eu fui batizada na igreja católica, então assim, no meu período de infância, o meu contato maior foi com as missas, com novenas, com esse tipo de conduta religiosa. E quando foi assim que você percebeu a presença de Deus na sua vida? Quando você realmente pensou que existe um Deus e que Ele está presente em minha vida? Quando eu era adolescente, eu passei por um momento de tribulação na minha vida. E eu estava sentada na calçada do supermercado do meu pai. Ele tinha um supermercado no bairro do Quartel. E meu irmão Rodrigo Rodrigues, que hoje ele é cantor, uma pessoa muito abençoada, meu amigo desde a infância, do nada chegou e me entregou um CD. Ele disse: Gilberlânia, eu tenho um CD que tem músicas muito bonitas para você. E era um CD evangélico. E eu disse: meu Deus, o senhor tem alguma coisa para falar comigo através desse CD? E eu comecei a ouvi-lo e eu lembro que na faixa 4 desse CD era uma música de Lázaro. Deus falou profundamente comigo. Foi quando eu senti que eu tinha o chamado do Senhor na minha vida. Eu senti a presença dele, foi através de um hino. Somente eu, Deus, na minha residência. Isso mesmo, então... Mas, assim, como foi o primeiro contato que você teve com o Evangelho, fora esse CD que você acabou de nos falar? Foi por meio de alguém ou você começou a ler a Bíblia sozinha? Eu desde criança sempre admirei os evangélicos. Eu ia para a igreja católica, mas eu sempre achava muito bonita a conduta dos evangélicos, a forma de se vestir dos evangélicos, a forma de se comportar. Eu sempre achava bonita assim, a forma como eles falavam com as pessoas, que eles ajudavam o próximo, a forma como eles falavam de Deus. E eu desde criança já dizia: mãe, eu vou ser crente, mãe, eu vou ser crente. Ela dizia: menina, que conversa. E quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, não tem como você se desviar dele. Então assim, a pergunta é se eu comecei a ler a Bíblia por conta própria. Ou se você conheceu o Evangelho fora esse CD através também de outra pessoa? Não, eu conheci o Evangelho através de uma visita da irmã Vera na minha residência. Foi a irmã Vera da Vacira. Eu era muito jovem ainda, tinha 17 anos, porém já era casada, porque eu casei nova. E elas me fizeram uma visita e leram a Bíblia para mim. Porque tem uma grande diferença em você ir para uma missa e alguém lá e ler uma coisa repetitiva do que alguém vir e abrir a palavra do Senhor e dizer: isso aqui é para você. E a partir desse dia, eu lembro que quando ela saiu, ela pegou na minha mão e disse: minha irmã, qualquer dúvida que você tiver na sua vida, qualquer tribulação, qualquer coisa, você procure a resposta neste livro. Aqui tem a resposta para todas as suas perguntas. E a partir daí eu comecei a ler a Bíblia e foi onde Deus começou a transformar a minha vida. Irmã, como foi que você aceitou Jesus? Nos conte como foi o processo do chamado até a confissão perante os homens. O meu chamado para ser evangélico, o meu chamado para aceitar Jesus eu tenho desde criança, isso eu não tenho dúvida. Eu vou até fazer um pequeno relato de caso, que quando eu era criança, eu era muito envolvida na igreja católica. E nesse meu envolvimento eu tinha muita amizade com um padre, que eu não vou citar o nome dele por questões éticas. E teve um dia na Semana Santa, eu tinha entre 12 para 13 anos, que enrolaram os santos com um pano roxo. E eu sempre gostei de ler a Bíblia, assim, de entender as coisas, eu era muito envolvida. Eu nunca gostei, eu acho que nada na vida da gente tem que ser feito de qualquer jeito. Então eu sempre gostei de ler, de me envolver. E uma vez eu perguntei a ele o porquê. E esse senhor, ele me respondeu: Gilberlânia,
Eu disse, por que na Bíblia tem escrito assim e vocês fazem assim? Ele disse, Uberlânia, se nós mudarmos essa conduta, muitas pessoas vão se afastar da nossa igreja. Aí eu disse, mas só que é errado, porque a Bíblia pede pra gente não mentir. E eu, como criança, hoje eu me surpreendo com aquela de Uberlânia, criança que teve coragem de perguntar isso. Por que vocês mentem se a Bíblia pede para não mentir? Ele disse, nós não mentimos, nós omitimos. Então, assim, desde esse dia que eu senti que ele não era o meu lugar, desde esse dia que eu senti que Deus ele tinha um chamado maior na minha vida, aí eu me afastei dessas reuniões que tinham na igreja, ia só mais para os encontros carismáticos, e fui me afastando aos poucos, me distanciando mais e comecei a visitar a igreja evangélica. Meu primeiro convite para ir para um culto na igreja evangélica foi através de uma visita de irmã Vera lá em casa. E eu só precisei esse dia para me ter a certeza de que lá era o meu lugar, de que lá é onde está o verdadeiro Deus, Cristo vivo, é lá. E eu fiquei na igreja evangélica como visitante durante quase 2 anos. Mas, Uberlânia, por quê? Por que você passou tanto tempo para aceitar Jesus? Eu era casada, sou até hoje, graças a Deus. Então, assim, ficou um pouco difícil dizer, não, eu vou aceitar o Senhor. Mas eu dizia assim, Jesus está no meu coração. Eu sou crente dentro de mim, mas não existe isso. Nós temos que confessar diante dos homens. E um culto, do nada, eu nem ia para esse culto. Quando foi a hora de ir para o culto, eu me arrumei e fui. Nem estava tudo contramão para mim. E veio uma palavra direcionada ao meu coração. E eu aceitei Jesus. Eu digo a você, meus irmãos, que o único arrependimento que eu tenho é de não ter aceitado antes. E não existe, eu não sei se você que está me ouvindo agora, eu não sei. Não existe dizer, não, eu sou crente no meu coração. Então, não. Quando tudo der certo, eu vou aceitar Jesus. Então, não. Quando isso aconteceu, eu aceito Jesus. Não, meus amados. Eu digo a vocês que meu arrependimento é de não ter aceitado Jesus enquanto eu era criança, enquanto eu admirava e achava bonito aqueles evangélicos passando. Eu me arrependo de ter passado quase 2 anos sentado no banco sem aceitar Jesus tão maravilhoso, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É isso aí, gente. Realmente, fazer parte do corpo de Cristo é uma das maravilhas da nossa vida. Nós sabemos agora um pouco da história, né, da nossa irmã Gilberlânia, e daqui a pouquinho nós continuaremos com o nosso quadro, Meu Encontro com Cristo. Vamos agora só para uma música e em seguida a gente vai saber se ela enfrentou alguma dificuldade, algum preconceito por parte das pessoas que estavam ao seu redor, se ela teve algum momento de esfriamento e outras perguntas também. Então continuem ligadinhos. É isso aí, estamos de volta com o nosso quadro Meu Encontro com Cristo, e hoje lembrando não, para quem acabou de sintonizar, na verdade, nós estamos aqui com a nossa irmã Gilberlânia Santos, ela que é casada com o assessor de senhores, o líder de senhores, enfermeira, é porque você tem que avisar, rapaz, você vai falar porque... Verdade, ela é enfermeira também, está aqui conosco. E nós vamos continuar agora o nosso bate-papo, né? Meu Encontro com Cristo, para saber um pouco mais sobre como foi a história de transformação da vida da nossa irmã. É isso aí, gente. Vocês viram que ela nasceu, quem acabou de sintonizar, ela nasceu num berço católico, e aí, devido a um CD dado por Rodrigo, ela foi começando a ter, assim... Desde de criança, né? Uma admiração. Ela tinha essa admiração pelos evangélicos, e aí também com a visita da nossa querida irmã Vera, ela também foi começando a ter cada vez mais e acabou passando 2 anos na igreja, sendo frequentadora, e aí aceitou a Jesus, e como ela falou, foi a melhor decisão da vida dela. E aí, Gilberlânia, vem a seguinte pergunta: tudo bem, aceitou Jesus? Melhor decisão, isso aí. Melhor decisão da sua vida, não sei o que. Mas e aí? Enfrentou alguma dificuldade, algum preconceito pelas pessoas que viviam ao seu redor? Bom, pessoal, dando continuidade aqui. Quando eu aceitei Jesus, quando eu mudei de vida, quando eu recomecei a minha vida, quando eu tomei a melhor decisão da minha vida, eu enfrentei algumas dificuldades, sim.
Porque para muitas pessoas, aceitar Jesus é renúncia. Para pessoas que não são evangélicas. Quando eu aceitei Jesus, eu era muito jovem. E as pessoas olhavam para mim, as pessoas na rua, até os meus familiares, e diziam: você é tão nova, tão bonita, vai deixar de festa, vai deixar isso, vai deixar aquilo. Isso é loucura. Agora eu quero dizer a você, menina nova, bonita, você rapaz novo, bonito, você seja lá quem for. Eu era sim uma moça jovem, bonita, com tudo pela frente. E eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Depois que eu aceitei Jesus, eu me senti ainda mais viva, mais jovem, mais bonita, mais cheia do amor de Deus. E eu repito, eu me arrependo de não ter aceitado há mais tempo. Os meus familiares que me julgavam, hoje chegam na minha casa e dizem: Gilberlânia, ore por mim, você é uma mulher de Deus. Eu digo a vocês, meus amados ouvintes, nesse momento, qualquer coisa que for para edificação da sua vida, eu não sei. Porque aceitar Jesus é a maior forma de edificação que o ser humano ele possa ter. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por luta, você vai passar por julgamento. Mas não existe uma vitória sem uma luta. E quando você estiver lá em cima, as pessoas vão reconhecer e vão dizer: valeu a pena. Quando eu aceitei Jesus, eu passei por um momento de dúvida no seguinte: Senhor, é realmente isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, seja comigo em tudo o que eu fizer. E Deus, Ele me deu a resposta para todas as minhas dúvidas e me provou que Ele é comigo em cada passo dado, em cada luta, em cada vitória, em cada conquista. Deus, Ele é comigo. E eu vou repetir mais uma vez que os mesmos que me julgavam hoje me pedem oração, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus por isso. Amém. Enfim, então, irmã, qual é a mensagem que você quer deixar assim para as pessoas que ainda não tomaram essa decisão, agora com mais objetividade? Tipo assim, o que é que você quer dizer para essas pessoas que ainda estão indecisas, que se afastaram da presença do Senhor, ou que ainda não estão nos caminhos dele? Meu irmão, eu vou responder olhando nos seus olhos agora. Você é um exemplo de cristão. Vocês que estão aqui estão vivendo a palavra do Senhor. Estão edificando um nome que é digno de honra, glória e adoração. E eu digo a vocês, ouvintes, queria muito estar olhando nos olhos de cada um agora para dizer com toda sinceridade: você que não tomou a decisão ainda de aceitar Jesus, você que não tem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não sabe o que está perdendo. Porque eu vou dar um testemunho a vocês aqui agora, não é de Ruth, não é de Maria, não é de nenhuma mulher da Bíblia, é de Gilberlânia. Gilberlânia, antes de aceitar Jesus, ela era uma mulher triste. Ela era uma mulher que tinha muitos sonhos, mas nada concreto. Ela era uma mulher que tinha um vazio no coração. E eu vou dizer a vocês que esse vazio que estava no meu coração, que está no seu coração nesse momento, é do tamanho de Jesus. O que você precisa nesse momento para suprir esse vazio que Gilberlânia tinha no coração dela, que hoje ela não tem mais, é a presença tão somente a presença do Senhor na sua vida. E eu digo a você, como testemunho próprio, que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando o Senhor está conosco, tudo muda. Nós passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por momentos de dificuldade, mas na certeza que o Senhor é conosco, porque Jesus ele está conosco para tornar o nosso fardo leve. E a salvação das nossas almas é a maior virtude que um ser humano pode ter. Aqui na questão também, o meu irmão perguntou qual a mensagem que eu deixo também para aqueles que por algum motivo se afastaram da igreja. E eu até paro para refletir, Senhor, quando eu vejo um cristão afastado e penso:
O que levou uma pessoa que está abundantemente com Jesus no seu coração, vivendo a vontade de Deus na sua vida, se afastar dessa presença? Meus irmãos, quando Deus tem um chamado, Ele quer concretizar os seus sonhos, Ele quer você perto dEle. É tempo de voltar, é tempo de estar nos pés do Senhor. Você que está afastado, acorde. Acorde, o seu lugar é nos pés de Cristo, que é o lugar mais alto que nós devemos estar, porque é pequeno que Deus nos faz grande. Mas Uberlândia, eu me afastei porque eu tive uma decepção. Mas Uberlândia, eu me afastei porque aconteceu isso na sua vida. Nunca deixaremos de ter luta. A Bíblia fala que enquanto estivermos aqui na terra teremos luta. Mas quando estamos na presença do Senhor, eu retifico, Ele toma o nosso fardo que é pesado e torna leve. E eu vou dizer incansavelmente a você que está me ouvindo agora, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Gilberlândia, eu só queria voltar um pouquinho. Você falou na outra resposta que teve um momento que passou por uma dúvida, né? Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem pra minha vida, não sei o quê. E o que fez você tirar assim essa dúvida, digamos, e continuar firme na fé? A grande diferença de um cristão que lê a palavra, de um cristão que vive em comunhão com Deus, de um cristão que entrega, porque o certo é nós acordarmos e ao colocar o pé no chão dizer: Senhor, a cada passo que eu der, seja o Senhor comigo. Em todos os momentos de dúvida, porque nós somos carne, nós somos falhos, e nós somos fracos. E em algum momento de tribulação, de dificuldade na nossa vida, nós nos questionamos: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Se a Bíblia diz que o Senhor vai me dar vida e abundância, se o Senhor tem tantas promessas boas para a minha vida, por que eu estou passando por isso? E quando você tem uma comunhão íntima com Deus, Ele fala diretamente no seu coração. E no meu momento de dúvida e de dificuldade, Ele disse: porque eu estou lhe moldando. Porque, meus irmãos, Deus nos aperfeiçoa muitas vezes através de lutas. Nós só entendemos os planos de Deus lá na frente. Se eu realmente fosse dar o meu testemunho aqui, que o tempo é curto, eu tenho muita coisa para contar a vocês, vividas espiritualmente, muitas dúvidas que eu tive, muitas revelações do Senhor, e tenho certeza que em nenhum momento da minha vida Deus deixou de me responder uma dúvida. E que em nenhum momento da minha vida de luta, de tribulação, Deus deixou de me revelar que Ele é comigo. E eu quero passar para vocês essa mensagem. Pergunte ao Senhor por quê, que Ele vai falar no íntimo do seu coração. E na grande maioria das vezes, as lutas, elas vêm para que nós primeiro reconheçamos que nós só temos Deus por nós, e segundo, para Ele moldar o nosso caráter quanto cristão. E isso é muito importante falar sobre, assim, essas dúvidas, até porque tem muitas pessoas, talvez você que está nos ouvindo nesse momento, está passando por um momento difícil na sua fé, ou está tendo algumas dúvidas, algum enfraquecimento, e aí você pensa que só você passou por isso. Mas a maioria das pessoas que estão há algum tempo, como ela falou, nós somos carnes, então em algum momento, às vezes a gente tem alguma dúvida. Tem gente que não tem gente, mas muitas pessoas têm. Então, se você está passando por isso, como ela falou, peça ajuda ao Senhor, porque Ele é o único que pode lhe ajudar, e realmente Ele é o nosso Deus poderoso. Vamos continuar aqui com as perguntas, Thiago? Vamos lá. Irmã Gilberlânia, muitas pessoas têm dificuldade em responder essa pergunta, mesmo sendo simples. Ela diz o seguinte: se você pudesse definir Jesus em uma única palavrinha, uma palavra, qual seria essa palavra? Irmão Tiago, a maioria das pessoas nesse momento responderia amor. Gilberlândia, ele responde confiança. Me perdoem, muitas vezes está apertando a mesma tecla, mas é nesse momento que o cristão se torna fraco, é no momento de fragilidade. É nas dificuldades que eu sempre vivo aquele versículo que diz: confia no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus, ele é a nossa ponte.
Jesus, ele é a pessoa na qual tão somente nós devemos confiar os nossos anseios, os nossos desejos e as nossas dificuldades. Eu vou pedir 3 minutinhos de vocês para dar um pequeno testemunho, que eu passei por um momento na minha vida muito difícil, familiar, no meu casamento. Eu não fazia faculdade, eu não tinha emprego. E foi em um desses momentos que eu perguntei a Deus o porquê. E eu li esse versículo. Confia tão somente no Senhor. Por isso que eu digo a você que Jesus é confiança. E eu digo a vocês, meus irmãos, por favor, não levem isso para o lado de que eu estou me exaltando como pessoa de forma nenhuma, até porque eu não sou nada mais além do que uma simples serva do Senhor nesse momento, honrando a palavra dele através do meu testemunho. Mas a partir do dia que eu li esse versículo, eu estava ajoelhada arrumando a minha casa, que eu não tinha ninguém para me ajudar. E eu estava passando por um momento realmente que só eu e Deus sabe o que eu passei naquele momento. E eu me ajoelhei. E confiei no Senhor, nesse Jesus de confiança, que é quem nós devemos nos apegar diariamente. E quando Gilberlânia se levantou, eu levantei uma nova pessoa. Quando eu entendi que era nele que eu devia confiar. E hoje, eu posso dizer a você que Deus transformou o meu casamento. Deus transformou a minha família. Fui aprovada em vários concursos públicos, cheguei ao ponto de saber, Senhor, porquê existem 2 porquês. Na vida do cristão existe o porquê do problema. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por esse momento de dificuldade? Senhor, me ajuda. Se você perguntar a Ele do fundo do seu coração, Ele vai lhe responder. E é no momento de dificuldade que Deus ele testa a nossa fé e sabe se você é realmente o cristão que Ele quer que você seja. Quando Ele testa a sua fé, que você passa pela prova dando glória a Deus, como fala aquele hino, que você passa pela prova mostrando que é Ele que você quer seguir, que é realmente aquilo que você quer para a sua vida, independentemente das circunstâncias, você não se afasta. Aí vem o segundo porquê, que foi o segundo porquê de Uberlândia. Quando tudo ocorreu, eu perguntei ao Senhor o porquê de tantas bênçãos. Senhor, Jesus de confiança, o porquê de tantas glórias. Senhor, muito obrigado. Agora eu peço a vocês, meus queridos ouvintes, nesse momento, que vocês entendam que as lutas vêm para edificação. Que as lutas, elas vêm para moldar o nosso caráter cristão. E tenham paciência no Senhor, esperem no Senhor que o mais Ele fará. Que o segundo porquê vai vir na sua vida. Senhor, porquê de tanta bênção? Senhor, porquê dessa resposta maravilhosa na minha vida? Aconteceu com Gilberlânia. E eu digo a você que eu não sou diferente de ninguém. Eu não sou ninguém e mais uma vez eu retifico, sou uma simples serva do Senhor nesse momento, honrando o nome dele através de um simples testemunho de uma pessoa que está se sentindo altamente engrandecida. E eu quero finalizar esse momento desse meu encontro com Cristo, que realmente foi um encontro com Cristo, agradeço. Às vezes vocês acham que vocês que receberam, mas eu recebi muito mais. Com essa última pergunta, se você pudesse definir Jesus em uma única palavra, qual seria? Confie. Confie. Confie tão somente no Senhor, que o mais Ele fará na sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Pudemos aqui acompanhar um pouquinho da história, né, dos testemunhos da nossa irmã Gilberlânia, e esse quadro tem sido muito bacana. Tivemos 4 até agora, e nos 4 realmente você sai aqui pensando, e é muito bacana esse quadro. Então, se você talvez possa se identificar com a história de Gilberlânia, talvez você se identifique com alguma história que a gente já contou aqui, ou pode se identificar também com alguma história que será contada. Então, continue escutando esse programa, porque quando o Aldric chegou pra gente com essa proposta, eu acho que a gente nem imaginou que poderia ser tão bom quanto está sendo. E olha que a gente só está no início. Então, Deus realmente tem grandes planos.